paz do Senhor, amada igreja, nós vamos nos colocar de pé e fazer mais uma oração juntos, né? Cada um orou por sua vez, mas juntos vamos pedir ao Senhor que esteja na direção desse trabalho, que a nossa caminhada na casa do Senhor não seja vã. Nós queremos sair daqui, né, alimentados da palavra de Deus, com a nossa vida fortalecida na presença do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, meu amado Pai, nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor nos dê um culto alegre, que a tua bênção seja sobre as nossas vidas, que nós possamos te adorar de coração inteiro, que o Senhor receba a nossa adoração, que a tua igreja seja revestida do teu poder, que a tua igreja saia daqui, Senhor, alimentada da tua palavra. Oh, querido Jesus, o Senhor prometeu estar conosco e nós estamos crendo na tua promessa gloriosa. Seja com o teu povo nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. A irmã Janice está com a oportunidade para louvar. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino da árvore de número 108. Glória a Deus. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar. E com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em temer, confiando no seu amor, vamos lutar até vencer. Em nome de Jesus, lutemos todos contra o mal e vamos, que Jesus é para ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu, enfim. Então, lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Amém. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um privilégio muito grande estar mais uma vez na casa do Senhor, né, irmãos? Quantos não tiveram essa oportunidade hoje? E cumprimento também vocês que estão em casa nos assistindo, que tenham aí a paz do Senhor também nos seus lares. Eu quero ler com os irmãos em São João, capítulo 11, versículos 5, 38, 39 e 40. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro.
Jesus, pois, movendo outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Os irmãos podem assentar, por favor, só um minutinho. A Bíblia diz que Jesus amava essa família, mas isso não impediu a adversidade chegar até a casa deles. Pois Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Irmãos, muitas vezes a gente passa por adversidade. É um desemprego, é drogas na família, às vezes problema sentimental. Mas eu creio que nenhum deles é tão difícil quanto você enfrentar a morte. Porque a morte dói muito. Você nunca mais vai ver seu ente querido. Isso machuca. Então, todas as outras adversidades, parece que é mais fácil a gente lidar. E uma das primeiras reações das pessoas diante dos problemas difíceis é o quê? Enxergar os obstáculos. Foi isso que Marta enxergou também. Fazer Lázaro voltar à vida era impossível para os homens, mas para Deus era possível. Remover a pedra, os homens poderiam fazer. Tem coisas que nós podemos fazer, mas tem muitas pessoas querendo que Deus faça tudo. Entendeu? Acomoda. Só prefere enxergar o mau cheiro da situação, ao invés de procurar a solução. Milagre, irmãos, requer uma parceria entre o homem e Deus. Você entra com a sua fé e Deus entra com o sobrenatural. É simples assim. Fé você pode ter. A fé a gente adquire ela. Uma coisa é a fé na teoria. Outra coisa é quando a sua fé é provada. Você precisa vivenciar essa experiência entre Deus e o homem nos momentos mais difíceis. Às vezes é normal, diante do problema, a gente se sentir desanimado, abatido, para remover a pedra que impede a solução. Mas nós só pensamos no mau cheiro. Mas a ordem de Jesus hoje é tirar a pedra. O que está dependendo para você tirar essa pedra para ver o milagre? O que Jesus disse? Se creres, verás a glória de Deus. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? É só crer, é muito fácil. Você buscar a Deus, se você não tem, pede a Deus que aumente a sua fé. Tem coisas que Deus não vai fazer para a gente, porque Ele vê que você pode fazer. Quando tudo acaba, quando não é possível mais para você fazer, Deus entra e faz. Você pode orar? Pode. Você pode jejuar? Nilma, eu posso. Então, por que no momento difícil a gente não pode fazer isso e nos momentos bons também, de agradecer a Deus? Quando Jesus mandou Naamã, quando Naamã foi até o homem de Deus para ser curado, o que ele falou? Vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã poderia fazer isso? Podia. É coisa que você pode fazer. Quando tudo acaba, quando não tem mais jeito, aí Deus fala, agora é minha vez. Ele age no sobrenatural. As coisas que você pode fazer, Ele vai deixar você fazer. Naamã foi, mergulhou e na 7ª vez saiu curado. Quando Jesus mandou os discípulos lançar a rede, os peixes na rede, eles tiveram que fazer um esforço, eles tiveram que lançar a rede. Lançar a rede eles poderiam. Agora, fazer os peixes sair de onde estavam e tudo para aquela rede, já era coisa para Deus fazer. Jesus mandou os discípulos recolher 5 pães e 2 peixinhos que eles encontraram. Isso aí eles poderiam fazer? Eles poderiam sair no meio da multidão e procurar onde estava ali.
Eles fizeram. Jesus mandou o servente também, não, os servos, né, pediram para, Maria pediu para os servos encher as talhas. Qual a pedra que você pode retirar? Mais penetrante do que espada de 2 gumes. Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor aqui, e depois vamos ter um pequeno louvor para tirar as ofertas, né, recolher as ofertas. Vanessa? A irmã Vanessa vai louvar o Senhor e vamos recolher as ofertas para a obra do Senhor. E depois nós vamos ouvir a palavra com a nossa irmã Bárbara, né? O tempo é muito pequeno, a gente tem que administrar tudo de uma vez, né? Oremos ao Senhor pela palavra que foi lida, né? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela palavra que foi lida e pela palavra que a nossa irmã trouxe para o nosso coração. Também, Senhor, nós te pedimos, abençoa os irmãos que vão contribuir para a obra do Senhor. O Senhor sabe todas as necessidades, mas nós clamamos porque a tua palavra nos ensina a buscar, a pedir, a insistir, até que o Senhor atenda à necessidade de cada irmão. Nós cremos na tua misericórdia, na tua obra. Ó Deus poderoso, abre as portas para o teu povo, para a tua igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmã Vanessa vai louvar o Senhor. Nessa noite maravilhosa, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Foi me dada a oportunidade de louvar o Senhor com um hino, e eu quero convidar a igreja a louvar o Senhor com aquele hino, porque Ele vive, amém? Que todos os irmãos venham louvar o Senhor, me ajudem a louvar o Senhor nesta noite, amém? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã,
Jesus que vive está. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus e rogo aos irmãos que orem por mim e minha família. Muito obrigada. Vou deixar com a irmã Janice. A irmã Janice é a nossa coordenadora, né? Está me dando esse privilégio de estar aqui ajudando, cooperando na obra do Senhor, mas ela vai apresentar a pregadora e orar pela pregadora. Amém. Glória a Deus. Irmã Bárbara, a favor. Vamos orar então, para que Deus possa mais uma vez usar a nossa irmã Bárbara, como Ele tem usado poderosamente, para falar os nossos corações, amém? Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, ó Deus, por este momento maravilhoso, ó Pai, que chegou deste culto, que é ouvir a palavra do Senhor mais uma vez, Senhor. Ouvimos através da irmã Nilma, o Senhor falou poderosamente conosco, agora mais uma vez através da irmã Bárbara, Senhor. Fala conosco, ó Deus, mais uma vez. Estamos, ó Deus querido, com os nossos corações, ó Pai. Ó Deus querido, abertos, ó Pai, a ouvir a voz do Senhor, através da tua serva, Senhor. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus te louvamos, ó Deus, pela vida da irmã Bárbara. Em nome de Jesus, amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Motivo de alegria poder estar aqui, vou ser breve, né, pelo tempo também. E é engraçado isso, porque esses dias, né, estando mais em casa devido, né, a todos esses decretos, eu falei com Deus, olha que saudade de pregar. Então, e é engraçado isso, né, e aí você recebe mensagens, ligações, e aí eu falei assim, nossa, agora dá para matar a saudade mesmo. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, o livro de Neemias, eu quero meditar com os irmãos, a partir do capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro. Grava essa palavra, sobreviventes do cativeiro. E também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Então, eu disse ao Senhor, então Jeremias faz uma oração que depois a gente vai ver um pouquinho. Capítulo 2, a partir do versículo 1. No mês de Nissan são 4 meses depois desse processo. No 20º ano do rei Atarxerxes, na hora que eu lhe servi o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu estava tão triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou. Agora capítulo 2 e versículo 11, a parte B. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração, que eu o fizesse por Jerusalém. Amém? Até aqui é uma história muito conhecida de todos nós, né? A história de Jerusalém. E para a gente poder entrar, então, nesse contexto, a gente sabe da aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. Nós sabemos que a aliança que Deus fez com o povo era uma aliança de compromisso. O intuito de quando Deus tira o povo do Egito e torna, desde ali a aliança com Abraão, com os patriarcas, e depois da morte de José, o povo se torna cativo no Egito, porque o faraó daquela época não conhecia José e a sua família, então o povo começa a crescer em multidão,
e se torna escravo daquela nação, até que Deus levanta Moisés e liberta o povo acerca ali do Egito, que o povo passa peregrino pelo deserto até alcançar a terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Mas mesmo diante de todos os propósitos estabelecidos por Deus, né, há uma coisa que Deus sempre requereu do seu povo, que é a santidade. Porque a santidade era o que diferenciava Israel de todas as demais nações. É interessante isso, porque quando você olha para o livro de Levítico, né, depois de Êxodo ali, Levítico, você começa a ver uma série de, eu não sei se eu poderia falar rituais, mas uma série de requisitos que Deus faz, né, que Deus coloca acerca do povo. E esses requisitos eram para que o povo se tornasse uma nação santa, se tornasse um povo separado da parte de Deus. E quando a gente olha para esse cenário, então, a gente percebe que uma das coisas, né, que o muro na Bíblia ele vai simbolizar é justamente essa separação. Né? Quando a Bíblia fala de muro, ela está falando de uma construção, de uma separação, está falando de fortaleza, está falando de segurança. E quando nós olhamos para dentro desse contexto, a gente percebe que os muros de Jerusalém, eles foram derrubados. E por que eu falo que isso tem muito a ver com requisito de santidade? Porque quando Neemias faz a oração ao Senhor, né, que nós vamos entrar daqui a pouco mais específico, a gente percebe que Neemias ele faz apresentando o seu pecado e o pecado do povo. E o pecado ele só é confessado quando existe um nível de arrependimento. Então Neemias atribui todo esse sofrimento a uma iniquidade sendo estabelecida pelo povo. Então quando a gente olha para os muros sendo derrubados em Jerusalém, a gente percebe que há algo, né, que ocorreu ali com a atitude do povo, aonde a segurança da cidade, aonde a santidade ferida da cidade faz com que atrai todas as ruínas. Eu acho que nem precisa entrar muito sobre o cenário do que nós temos vivido. Né? É tudo um reflexo. Por isso que o posicionamento do povo de Deus, ele não é advindo de uma politicagem, ele não vem de discussão, mas ele vem de arrependimento. Quando eu, enquanto corpo de Cristo, me posicionar muito mais em não simplesmente em ter uma atitude de que a minha vida espiritual está tudo certo, né? A nação que lute, não é assim. Pelo contrário, os grandes avivamentos, eles vieram, né, de um povo com um coração contrito, em que abraça a nação, não pensando numa santidade própria, mas na santidade de um povo. A igreja do Senhor, ela não vem advinda de uma santidade que é minha, não é uma responsabilidade minha, abraçar apenas a minha santidade, mas é minha responsabilidade, junto com o corpo, me posicionar em santidade, que é de obediência aos decretos, que é de obediência, né, aos princípios da palavra de Deus. Quando nós tivermos um povo, um corpo que se abraça em santidade nos mesmos princípios, a gente tem um corpo saudável, a gente tem uma igreja representada. Então quando a gente olha aqui, quando Neemias ele se encontra com Anani, ele pergunta acerca daqueles que saíram do cativeiro, os que restaram do cativeiro. E por surpresa, ele vai ter uma resposta de Anani, que aqueles, né, que sobreviveram, né, aos cativeiros se encontravam nas províncias em grande humilhação e em grande sofrimento. O que eu quero que eu e você perceba nessa noite, que aquela destruição aconteceu há algum tempo. Neemias se encontra com Anani e ele percebe que o povo ainda está sentado sobre o cativeiro e em grande humilhação e em grande tristeza. A gente está muito ansiosos pelo término da pandemia e em nome de Jesus vai chegar. Mas o que a gente precisa pensar é nas reconstruções que vão ocorrer pós-pandemia. Porque
transitar por uma situação apenas e deixar um tanto de gente assentada em humilhação, em desgraça, né? em tanta calamidade, não é simplesmente a resolução do problema, que é o que nós estamos vendo aqui. O muro já tinha sido destruído, as portas já tinham sido queimadas e o povo ainda estava passando por aquele processo. E aí eu entro naquilo que a irmã Nilma falou aqui anterior, lendo a palavra, porque a gente tem, na verdade, uma expectativa de que Deus faça todas as coisas por nós. De que a gente não tem parcela, né, ou participação nos milagres ou nas reconstruções daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Os milagres de Deus, eles são participativos. Quando a gente olha, né, o que ela citou, o milagre de Caná da Galileia, ali no casamento, Jesus no casamento, né, o que mais me deixa impressionada é a sabedoria de Maria. Porque a gente tem a sensação de que Jesus não queria fazer o milagre. Maria chega para Jesus e fala assim: o vinho acabou, faz alguma coisa. Mas antes de Jesus pedir aos serviçais, Maria fala assim: fazei tudo que ele vos mandar. Olha que sabedoria de Maria de perceber de que aquele milagre seria participativo com a contribuição humana. Jesus tem poder para instantaneamente ter feito surgir vinho? Tem. A criação do mundo, ela foi feita com o haja de Deus. Deus cria coisas que não existem da forma que Ele quer. Mas quando Ele pede, né, trazer e encher as talhas, né, a água, a participação. Então Neemias, ele se sente frustrado aqui com o quê? Com a expectativa do tempo. Porque a gente acha que esperar em Deus é um processo de estagnação e muito pelo contrário. Esperar em Deus muitas vezes é um tempo muito mais de preparação do que simplesmente eu achar que o sobrenatural, que a fé, né? A fé ela é muito importante, mas a fé ela é justamente essa roda que me move para as ações de Deus enquanto eu espero. Não é uma atitude de passividade, mas é uma atitude de encontro com Cristo, de encontro com o Senhor. Então o que Neemias percebe aqui é que o tempo passou, os muros já foram derrubados e que o povo ainda encontrava-se estagnado. E aquilo, né, entristece o coração dele. Aquilo faz com que o coração dele se sinta angustiado. E eu entro num ponto aqui que é extremamente importante isso, porque nós já conhecemos a história. Neemias vivia dentro do palácio, vivia, né, em condições totalmente diferentes, mas ele se move de uma compaixão. Ele se move de um sentimento, né, extremamente importante, que ele começa a entrar num processo aqui. A Bíblia vai dizer que ele se senta, ele chora, ele passa dias lamentando, mas depois ele passa por um outro processo de atitude, que é de orar ao Senhor e que é de jejuar ao Senhor. Existem dois pontos importantes aqui. Primeiro, né, a compaixão. Acho que compaixão, quem mais nos ensinou compaixão é o próprio Cristo. E eu gosto muito, eu acho que eu já falei isso aqui, e eu gosto de repetir esse texto, Lucas 7:11. O Espírito Santo já falou muito ao meu coração através desse texto. Quando ele se encontra ali com a viúva de Naim, ele olha para ela e ele fala assim: olha, não chores. Se você já foi em um velório, né, ou se você já enterrou, quantas pessoas chegam perto de você e falam assim: olha, eu sei que é difícil, né, não falar isso, mas não chora não. Mas a gente sabe que Jesus fala isso olhando primeiro para a mulher. Ele não foi tocar o esquife, ele foi olhar para ela. Porque Jesus, olhando para ela, entende a importância daquilo que ela carregava.
E é assim que o Senhor atribui valor àquilo que nós carregamos. Não é? Ele não olha, por exemplo, para o filho que está drogado, porque os nossos olhos humanos, se a gente for olhar para certas situações, você fala assim, ó, separa mesmo. Desiste mesmo, esse menino está dando trabalho demais. Mas Jesus não olha assim. Jesus, ele olha para a importância daquilo que você carrega. Jesus não olha, né, para o filho que está totalmente distorcido. Jesus não olha para o casamento, às vezes, que não está dando certo. Jesus olha para a expectativa daquilo que você tem de resolutividade. E aí ele fala, não chores. E é por isso que ele toca no esquife. Porque ele entende que aquela mulher já tinha passado por uma dor, ele entende que aquela mulher já tinha enfrentado um processo, ele olha para dentro da alma dela e ele entende assim, não chores. E dada a importância daquilo que você carrega, eu vou tocar nesse esquife, eu vou ressuscitar esse menino, porque é assim que Jesus faz. Esses dias eu estava num procedimento, e uma pessoa falou assim, na verdade era uma pessoa que tinha tido uma infecção e precisava amputar aquela perna. E eu não sabia muito do caso, mas eu entrei ali próximo e a pessoa falou assim, tá vendo, Bárbara? Podia estar viva, podia tá saindo para casa sem a perna. Mas tá aí, ó, vai morrer, quer levar a perna. E eu fiquei calada com aquela situação e a pessoa repetiu, tá vendo? Se tivesse amputado, tava viva. Não é? Eu falei assim, não sei, a perna não é minha. Não é, gente? É assim. É muito fácil a gente lidar com um problema que não é nosso. É muito fácil eu arrancar alguma coisa que não é nossa, não é minha. Porque se fosse minha, não é mais doído? Muito mais doído. Então Jesus olha, né, para a gente com essa expectativa. E Neemias se enche de compaixão pelo povo, Neemias se enche, né, de compaixão pela história, né, dos seus pais. E a Bíblia vai dizer que ele passa ali, ele chora, ele lamenta, mas ele passa ali por aquele processo e ele coloca diante de Deus em jejum e em oração. E quando ele se posiciona dessa forma, ele ora ao Senhor. E ele ora apresentando ao Senhor, ele fala, Deus, né, eu e a minha nação nós temos pecado. Nem lá ele estava. Mas ele se posiciona dessa forma. Quando nós começamos a nos posicionar, não apenas, né, olhando a minha condição espiritual, não, tá tudo bem comigo, eu tô bem. Não, existe uma responsabilidade. Responsabilidade sobre você e sobre a oração da sua família, responsabilidade sobre você e sobre a oração da igreja, responsabilidade da igreja sobre a oração com a nação. Isso é nossa responsabilidade. E ele olha, né, para o povo e ele apresenta ao Senhor a sua oração. E no capítulo 2 que nós lemos, a Bíblia vai dizer que no mês de Nissan, 4 meses depois, ele se apresenta diante do rei de uma forma que ele não havia ainda apresentado. Então existem duas coisas muito importantes, principalmente no processo da oração. E uma delas é justamente esse equilíbrio que Neemias encontra em oração, né, de se colocar ali não na dependência humana, não no jeitinho de brasileiro, não, vão perceber, né, eu vou conseguir um favorzinho. Não é assim que Deus trabalha. A porta que Deus abre, né, essa é uma frase que a gente conhece, realmente ninguém fecha. A porta que Ele fecha, Ele fecha. Eu já tive portas fechadas por Deus, em que eu tive vontade de empurrar e não abria. Até que você chega o ponto e fala assim, eu desisto, e fechou. Então, não tem como, né? Neemias nos ensina isso. Porque alguém que servia ao rei tinha acesso ao rei. E ele se preocupa em não chegar,
em esse acesso no rei, ele se preocupa, na verdade, em não usufruir de um acesso que ele tinha para manipular nenhum tipo de situação. Não é o favor, é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele se alinha, não com a minha vontade, mas ao tempo favorável dele. E quando a gente entra nesse lugar de quando eu tenho o favor de Deus, no tempo de Deus, eu tenho um acesso muito maior do que eu imaginava. Eu tenho portas muito maior do que eu imaginava. E é isso que acontece quando ele chega diante do rei. Não movido pelos seus sentimentos, porque o nosso coração ele é enganoso. Então, não movido pelo sentimento dele, mas movido por um propósito, o rei pergunta para ele: o que você gostaria de pedir? E eu acho isso muito engraçado. Imagina você, né, passando ali por um processo, cheio de vontade, tô doido, né? Ele estava doido para poder ir, para retornar à sua cidade, para poder ajudar os seus irmãos. Imagina um rei, você chegando diante do rei, e o rei fala assim: o que você gostaria de pedir? Imagina o Senhor dizendo para você: o que você gostaria de pedir? Às vezes, né, a gente é tão surpreendente com isso, você fala assim: não calculei direito o que eu queria. Mas é engraçado que, independente do acesso, e quando ele recebe essa pergunta do rei: o que você gostaria de pedir? A Bíblia vai dizer: então eu orei ao Deus dos céus. Aleluia. Ele ora ao Deus dos céus para ele poder pedir. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pensa que as nossas, né, credibilidades, que os nossos acessos, que os nossos contatos, né, que essas coisas são o que movem, não são. Quando você estiver no tempo certo de Deus, né, na forma certa de Deus, Ele vai te dar direcionamento do que pedir. Então Ele pede. Ele pede depois que ele ora. E a Bíblia vai dizer que o rei, então, libera para ele tudo aquilo que ele precisava para poder ir. Tudo aquilo que ele precisava para poder sair dali. Porque uma das coisas também que a gente precisa entender para todo o processo de construção ou reconstrução é entender também que só a boa vontade, às vezes, ela não é suficiente. Só o sentimento que eu tenho não é suficiente. É preciso que eu tenha matéria-prima, é preciso que eu tenha insumos para aquilo. Quando Jesus ele fala acerca da vida cristã, o Senhor Jesus vai dizer que, primeiro, né, ele está falando de prioridades. E ele fala: aquele que não deixar pai, aquele que não deixar mãe, aquele que não deixar bens. E muitas vezes a gente olha para esse texto pensando assim: para servir a Jesus eu preciso largar tudo e segui-lo. Só que Jesus está exemplificando ali algumas coisas que são prioridade. Por que o jovem rico não pôde servir a Jesus? Porque ele tinha uma prioridade. E não é, a gente não fala prioridades, né? Prioridade é no singular porque é primeiro, é um. Então tem uma coisa que está me impedindo de que Cristo seja o primeiro, que seja a minha prioridade. Para algumas pessoas vai ser a família, para outras pessoas vai ser o bem, para outras pessoas vai ser o dinheiro. Para algumas pessoas vai ser ele mesmo, né? Porque Jesus ele vai continuar e ele vai dizer assim: olha, por isso quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Às vezes eu não tenho problema com dinheiro, às vezes eu não tenho problema com a família, mas eu tenho problema em o tempo todo eu me colocar num lugar onde Cristo deveria ser prioridade. Então isso é individual. Mas Jesus então, falando disso, ele vai falar assim: olha, preciso deixar pai, mãe ou bens, mas ele não falou que é para todo mundo deixar tudo. Não é essa a visão do texto. Então Jesus continua dizendo assim: quem quiser ir à guerra, que calcule o número de soldados.
Porque se o outro vier com 20 mil e eu tenho 10 mil, é incompatível a guerra, não é? É incompatível a disputa. Por isso que Jesus vai dizer sobre esse processo de preparamento. Esse processo da gente entender o que a gente está reconstruindo, ou o que a gente vai reconstruir. Porque ele vai dizer assim, olha, porque um homem que não calcula a construção, se ela ficar inacabada, as pessoas vão rir dela. Jesus está simbolizando isso o quê? A nossa própria vida cristã. Porque se eu quiser seguir a Cristo e eu coloco, por exemplo, os meus bens na frente, eu vou perder a guerra. Porque existe um lugar só que é primazia, existe um lugar só que é prioridade, e não cabe duas coisas no mesmo lugar. Não existe prioridades, não. Minha prioridades é Cristo e é o meu trabalho. Não existe. Se perde. Né? Existe primeiro que é Cristo, as demais coisas são as demais coisas. É trabalho, é serviço, é família, enfim. Mas então ele calcula todas as coisas para que ele pudesse ir até o lugar de reconstrução. Então ele chega ali, a Bíblia vai dizer que ele não comenta com ninguém, ele entra na cidade, ele avalia os processos, né? Ele avalia toda a destruição. E algo que a Bíblia vai dizer aqui, né? Capítulo 2, no versículo... deixa eu ver aqui que eu perdi. Eu perdi o versículo, mas depois você pode ler o capítulo todo. A Bíblia vai dizer que o animal que andava com ele não tinha condições, né, de continuar ali por causa dos destroços. Ou seja, por causa de toda aquela destruição, não tinha como avançar naquela construção. Então o que a gente precisa saber, né, o Léo ali que mexe com construção melhor do que eu, para poder falar sobre isso, você não consegue levantar uma casa em cima de destroços, eu nunca vi. Né, eu estava outro dia andando na rua e vi um prédio, eles já destruíram o prédio e estava cheio ali de parede, né, destruída, eles já limparam, já estão levantando o outro, porque não tem como. A gente nunca consegue reconstruir nada em cima daquilo que está, né, acabado, em cima de resto, em cima de destroço. Então, quando a Bíblia fala, né, que ele não consegue mais avançar ali, né, o texto ele não vai trazer isso com detalhe, mas não tem como ele ter reconstruído os muros se antes não tivesse ocorrido ali uma limpeza daqueles destroços. E eu trago essa aplicação para a nossa vida. Não há como você trabalhar com reconstruções se não houverem limpezas. Sabe, às vezes a gente pede coisas para Deus, às vezes a gente pede coisas para o Senhor, mas existe a nossa parcela de contribuição em realizar aquilo que Ele precisa fazer. Ele já liberou todos os insumos, não é? Ele já liberou toda a matéria-prima, Ele já liberou tudo aquilo que era preciso. Mas é preciso o quê? A limpeza. Às vezes tem reconstruções que partem às vezes de um perdão, de uma atitude. E eu quero falar 3 coisas aqui. Que primeiro, quando ele chega ali naquele processo, ele tem um processo de reconhecimento. Reconhecimento de que precisa existir uma limpeza, reconhecimento de que precisa existir novamente os muros. E eu disse que os muros simbolizavam o quê? A santidade, simbolizavam ali a separação, na verdade. Isaías 6, né, quando o Isaías está ali e ele fala que ele vê, né, um alto subir em tono, e ele tem ali a revelação da santidade. Então o reconhecimento, quando nós temos um reconhecimento, nós temos o quê? Essa revelação da santidade. Às vezes nossos olhos espirituais eles precisam ser abertos para esse nível de reconhecimento. O reconhecimento ele me faz entender aquilo que precisa ser eliminado para trazer de volta
volta a santidade, para trazer de volta a segurança. E o segundo ponto para essa reconstrução é o arrependimento. Não existe como nós caminharmos na nossa vida cristã se ela não for acompanhada de arrependimento. E o terceiro ponto é essa capacidade que Neemias tem de entender também esse processo de transição. Os muros eles já foram destruídos, as portas já haviam sido queimadas. Mas ele olha para aquele cenário mesmo de destruição, tendo a capacidade da reconstrução do novo. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é justamente essa: não se apegue os seus olhos naquilo que é velho, naquilo que já foi destruído, naquilo que passou. Nós precisamos transitar para um novo de Deus. E Deus, Ele com certeza, Ele vai contar comigo e com você para daqui a um tempo, para que a gente transicione esse novo. Para que nós transicionemos a esse lugar, para que nós não fiquemos presos ou estagnado, a nossa vida aí, nesse processo, às vezes até pandêmico. Eu fico olhando e pensando, às vezes, é um tempo que tudo na vida tem parado, mas quantas coisas novas podem ser feitas? Às vezes a gente reclama tanto de tempo, eu não tenho tempo, a vida está tão assim. Agora, talvez, para algumas pessoas, não estou trazendo o sofrimento do que está acontecendo agora, com o intuito de que isso seja oportunidades. Não é isso, não estou celebrando oportunidades em cima da destruição. Mas apenas dizendo que se nós também ficarmos estagnados num processo de que tá tudo fechado, tá tudo assim, a gente também não vai caminhar. Aí passa um ano, passa o segundo, aí depois que as pessoas precisam estar reerguidas para um novo tempo, para um novo processo, elas estão o quê? Talvez sentadas, em cima dos destroços. E não é isso que Deus quer para a nossa igreja. Não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para a sua família. Deus quer que a gente se posicione dentro desse processo. Então, reconhecimento, arrependimento e posicionamento para poder reconstruir o novo de Deus. E esses processos, eles só são possíveis com duas coisas. Não existe nenhum processo que nós reconstruamos em Deus que não venha através da oração e do jejum. Oração, jejum e o andar no Espírito são essenciais para a nova visão de Deus. Deus precisa de pessoas que tenham olhos espirituais para o novo. E nós não conseguiremos caminhar dentro desse processo se não for através de jejum, oração e visão espiritual, que é o andar no Espírito. Amém? Eu quero te convidar para que nós oremos, já 5 minutos, para nós podermos encerrarmos. Eu espero que essa palavra ela tenha falado com você de alguma maneira. Existe esperança para os nossos dias. Existe um Cristo que está com os seus olhos sobre a nação, ou que está com os seus olhos sobre nós. Nós não estamos sozinhos nesse momento, nós não somos órfãos. Não aceite uma palavra de orfandade para esses dias, nós não somos órfãos. Nós temos um Deus, nós temos um Pai, tudo, absolutamente tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Nada prevalecerá sobre a igreja. Isso é bíblico. E é esse tipo de palavra que a gente tem que fortalecer nos nossos dias. Amém? Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Espírito Santo, nós pedimos que o teu amor, que a tua graça, Senhor, seja derramada sobre nós. Senhor, nós te agradecemos por este culto. Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, venha inundar os nossos corações nessa noite. Oh, recalassurideremalás. Senhor, traga avivamento sobre os nossos dias.
Senhor, fortalece a tua igreja. Senhor, nós queremos estar aqui nessa noite como soldados diante do Senhor. Espírito Santo, nos posicionando em fé. Senhor, nos posicionando, ó Pai, com visão espiritual sobre os nossos dias. Senhor, lança fora todo medo. Senhor, lança fora todo temor. Senhor, nós nos posicionamos diante do Senhor. Ó Deus, fortalece os nossos irmãos nessa noite. Ó Deus, aqueles que estão nos seus lares, Senhor, e que por algum motivo estejam em dificuldade, Senhor, em algum dos processos, nós pedimos, ó Deus, visita-os nesse momento. Senhor, venha com cura sobre aqueles que estão enfermos. Senhor, venha com cura, Pai, sobre aqueles que estão abatidos. Renova-os em nome de Jesus. Renova-os pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, usa-nos conforme a tua vontade, usa-nos conforme o teu querer. E nós queremos glorificar e exaltar o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Som. 2 Coríntios, capítulo 13, o versículo 13 diz assim, ó: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém.